Queridos, mais um dia com você. Isto tem um prazer imenso para mim. 27º dia, já 27, quase um mês, estamos juntos aqui, dia a dia, para podermos falar deste amor tão precioso que é o amor de Deus, é o amor do Senhor sobre nossa vida. Temos dito nesses últimos dias, sobre a convicção do Espírito, temos falado sobre ter o poder de Deus na nossa disposição, também temos comentado e falado no dia de ontem que devemos encher-nos do Espírito. Agora eu quero falar sobre uma expressão: não mais eu. Pois é, a palavra de Deus diz em Gálatas, um texto que Paulo escreve acerca dele próprio, diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, que texto gostoso, maravilhoso. Paulo fala algo tão significante, mas que muitas das vezes nós não podemos aplicar em nossas vidas. Algo tão importante, tão necessário, é algo tão imponente, mas que abrimos mão em determinados momentos. Sabe, a verdadeira vida cristã, não sou eu quem deve viver. Não é você que deve viver. Se você quer ser realmente um cristão de verdade, você precisa aprender a viver a vida de Cristo. Cristo vive em mim. Mas para que isso aconteça, eu tenho que morrer. Você precisa morrer. Ah, pastor, não estou preparado para morrer agora, tenho tantas coisas, sou tão jovem, tão novo, tenho tantas coisas, tantos planos, eu tenho que cuidar disso e daquilo. Não estou falando desta morte. A morte que eu estou querendo dizer é a morte do meu egoísmo, do seu egoísmo, sabe? É a morte do seu eu, do eu quero, eu sou, eu posso, eu tenho, eu consigo. Essa morte é meu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e por final eu também. É a morte dessas atitudes, dessa palavra, é a morte desse momento, do seu egocentrismo. E no momento que eu entreguei, que você entregou, ou que você entrega a sua vida a Cristo, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador na sua área espiritual, na sua vida espiritual, queridos, então a gente morre para o pecado, morre para a carne, morre para o mundo, morre para Satanás. O apóstolo Paulo, ele inspira aqui, inspirado aqui por Deus, o apóstolo Paulo vê uma coisa, olha o que ele nos ensina: nós já fomos crucificados com Cristo. Já fui crucificado com Cristo. Eu e você e Paulo. Então nós fomos crucificados com Cristo. Queridos, mas ele também nos ensina algo. Nós também ressuscitamos com ele. Portanto, queridos, se eu já morri, e assim como Jesus Cristo ressuscitou, já não sou eu que estou vivendo, já não é você, não somos mais nós que vamos viver, mas é Cristo que vai viver, porque foi Cristo que ressuscitou. Se eu fui pregado lá na cruz, é uma coisa tremenda, mas a nossa tendência, querida, é outra. Temos a tendência de viver uma vida dupla. Sabemos disso, queremos isso, mas não queremos viver somente isso. Então por isso escolhemos viver uma vida dupla. E que vida dupla é essa, pastor? Não estou entendendo. Eu quero viver de acordo com os meus planos. Eu quero viver de acordo com a minha vontade, com os meus ideais, com o meu pensamento.
com o meu isso, com o meu aquilo, com o meu aquilo outro, mas ao mesmo tempo eu também quero viver com Cristo. Eu também quero viver uma vida com Deus. E queridos, é esta duplicidade de vida, ou seja, carregando um morto em nossas costas, que faz uma grande diferença, faz a frieza espiritual para muita gente. Porque ninguém pode carregar um cadáver sobre o seu corpo. Ele vai cheirar mal, vai te contaminar, e você será uma pessoa morta, fria espiritualmente. Nós precisamos da plenitude de Deus. Precisamos da liberdade para que nós possamos viver uma vida de Cristo em nós e que essa vida seja poderosa sobre nossas vidas. Querido, Paulo também afirma, no momento desse texto que nós acabamos de ler, que esta vida não pode ser pelos seus merecimentos. Veja aqui, fui crucificado, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Fé no Filho de Deus. Ele se entregou por mim, por você. Então, não é pelo meu merecimento, é uma vida de fé. Não é pelas minhas emoções. O culto hoje foi uma bênção. Sabe, há momentos, sabe, que as pessoas vivem no culto, cantam o louvor, e o louvor é às vezes um pouco mais agitado, a pessoa vai, faz, e daqui a pouco ele diz: olha, o culto hoje foi uma bênção. Aí você pergunta: o que foi que o pastor pregou? Eu não me lembro muito bem não, mas olha, foi uma bênção. Eu vi aquele barulhão, aquela gritaria, meu Deus. Nós não podemos viver de emoções, de arrepio. Nós temos que viver pela fé. O justo viverá pela fé. E a fé em Deus, na sua palavra, na mensagem do Evangelho. Querido, nós precisamos crer que o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, ela foi crucificada com Cristo. Temos que crer, temos que aceitar, temos que viver. Precisamos crer que é Ele que está vivendo em nós a partir desse momento em que nós nos entregamos a Jesus, queridos. Não podemos ficar com meio termo, mas hoje sim, amanhã não. Não podemos viver num tobogã espiritual. A nossa atitude precisa ser diferente das atitudes deste mundo, mas precisam ser iguais à atitude de Cristo. Querido, se você começar a verificar que nós estamos mortos, nós vamos ver da seguinte forma: o processo é simples, porque se eu morro e Cristo vive em mim, então eu estou me santificando diante de Deus. Eu preciso estar morto, o meu eu precisa morrer. E se eu vejo isso, eu estou em processo de santificação. Mas ao contrário, quando percebemos que as nossas atitudes erradas são erradas, estão erradas, ficam erradas, comparando com a atitude de Cristo, então, aí, querido, o mais importante e o mais necessário é que venhamos nós nos arrependermos e nos submeter à vontade de Deus, a vivermos pela fé naquele que morreu por mim. E aí eu terei vitória, porque a vitória está em Cristo Jesus, e não na minha força, não no meu músculo, mas em Cristo Jesus. Que tal? Que tal você não ser mais você e deixar Cristo ser você? Oremos. Pai querido e amado, pelo poder do teu santo e excelso nome, eu coloco-me diante de ti junto com este meu irmão, onde nós nos dobramos, nos curvamos diante do Senhor, pedindo misericórdia. Clamamos a ti compaixão. Dei-nos, ó Deus, da tua porção, da tua soberania, da tua unção. Meu Pai,
faz morrer a nossa velha natureza, nosso velho eu, nosso ego. Faz morrer isso, encravando isso na cruz do Calvário, para que nós vivamos a vida que há em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Até amanhã, se o Senhor permitir.